Bom dia a todos. Nós estamos dando início a mais uma jornada sobre o santuário nestes 23 dias com o Roberto Castilho. Bom dia, irmã. Bom dia. Que você possa estar preparado nesses 23 dias, conforme as instruções que nós colocamos ali no grupo da Sala da Consagração. E o Roberto também vai falar mais alguma coisa sobre essas instruções durante esses 23 dias, o que faremos, qual é o propósito. Bom dia, Irani. Bom dia. Estendemos a todos o nosso cordial bom dia. E a palavra de Deus nos diz, né, em Êxodo 25:8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. No sentido espiritual, Deus sempre buscou habitar com a humanidade e não pode descansar até que tenha encontrado esta morada. Salmo 132, de 13 a 16. Em primeiro lugar, no coração do seu povo individualmente e no meio de qualquer grupo que se reúna para lhe adorar. Mateus 18, versículo 20. Este é o desejo do nosso Deus. Durante estes dias, nós estaremos estudando sobre o santuário, o sistema cujo centro era o tabernáculo terreno, apontava para Cristo, que mais tarde habitou entre os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos aprender um pouco mais a importância do santuário. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor derrame sobre nós o Santo Espírito, que unja o nosso irmão, para que saiamos daqui alimentados pelo poder de Deus e que tenhamos conhecimento, porque a palavra de Deus nos diz que o nosso errais não conhecendo a Deus e nem o poder das Escrituras, que nós possamos conhecer todo o sistema, a palavra de Deus, através do Espírito Santo. Neste momento, nós vamos dar... Hoje é o primeiro dia do estudo sobre o santuário. Meu irmão, nós costumamos dizer aqui que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Olá, meus irmãos, irmãs, todo mundo bem aí? Deixa eu ver aqui. Bom, a gente precisa... Eu nem consegui aqui, eu estava tentando correr aqui porque estou sem celular, então... Vamos para a oração? Vamos. Então, vamos... Eu preciso que alguém faça uma oração, eu vou fazer a última. Tudo bem. Então, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar. Querido Deus, aqui estamos, parte do teu povo. A tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, que ali o Senhor está. Sabemos que o Senhor se faz presente em nosso lugar. A festa é do Senhor, a obra é do Senhor. Foi o Senhor que nos convidou para que estivéssemos aqui. Pai querido, suplicamos, primeiramente, perdão pelos nossos pecados. Te pedimos, Senhor, que lave-nos, purifique-nos com o sangue de Jesus e que o Senhor fale conosco, nos dando entendimento e sabedoria dos altos céus. Unja teu servo, para que possamos, Senhor, ouvir, compreender melhor esse assunto tão importante, um santuário. Pai querido, sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Lembre-se que nós somos pó
Por isso, nós clamamos o derramamento do teu Santo Espírito sobre o teu povo, sobre cada família aqui representada. Senhor, nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Querido e amado Pai, mais uma vez, estamos aqui em sua presença para começar um estudo de suma importância para a nossa vida. O propósito é mudança de vida, é se aproximar mais do trono de Deus. Que o Senhor possa estar nos ajudando, a todos que passarem a ver essa mensagem de alguma forma, seja no YouTube, seja aqui conosco na sala, que o Senhor possa estar fazendo tanto querer quanto efetuar, Pai. Nesse momento, pedimos ao Senhor para que esteja conosco, com as nossas mentes, tanto comigo ao falar, quanto aos irmãos ao ouvir, para que tudo que seja falado aqui seja o assim diz o Senhor. Perdoe nossas falhas, nossos pecados, Pai, nos molde segundo a tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom. Amém. Irmão Roberto, eu peço desculpa, mas a sua voz não está muito nítida. Talvez seja o fone de ouvido. Tá, deixa. Mas vocês conseguem, se eu falar assim, tá bom? Ou ficar ruim ainda? Para mim fica um pouco abafada a voz. Às vezes eu não consigo entender. Tá. Então, peraí. Eu vou entrar então com o da esposa, só para não correr o risco. Eu acho que dá. Só um minuto aqui. É que o meu computador, infelizmente, o som não sai. Mas amanhã eu vou pegar um celular. Aí já resolve esse problema. Recording in progress. Vê se. Peraí, deixa eu tirar. Estão conseguindo me ouvir por aqui? Agora sim, tá bem melhor. Obrigada. Então vamos lá. Eu vou pôr aqui. Deixa eu colocar o. Deixa eu já pôr. Eu vou pôr uma tela aqui, para a gente iniciar. Hoje o tema nosso vai ser a rocha e a serpente. Nós vamos começar a mexer hoje no santuário. Vamos falar um pouco sobre as funções de Cristo. Hoje e amanhã. Tá? Coloquei em duas opções. E depois disso a gente vai entrar de fato no santuário, imóvel, nessas coisas importantes que o santuário tem para nos oferecer. Bom, então hoje e amanhã nós vamos entender aqui algumas dinâmicas que é muito importante. E eu lembro que há 2 dias, na segunda-feira, nosso irmão Marcelo estava aqui. E ele fez algo muito bom e, por incrível que pareça, combinou com tudo que nós vamos falar hoje e amanhã. Tá? Vocês vão entender o porquê. Primeiro ponto é que a gente ficou muito naquela questão de João 5,39. Nós vamos começar a falar sobre isso. Hoje, já no início, nós vamos falar justamente sobre aquele verso do examinar, tá ok? Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? O ecrã.
para ver se aparece aí para vocês. Deixa eu colocar. Não está aparecendo aqui. Tá. Um minutinho. Não é tão fácil. Agora eu vou compartilhar. Não, eu tinha conseguido fazer. Bom, não deu. Não sei porquê, mas deu errado. Mas vamos lá. Bom, aí está, irmãos, algumas dicas importantes que a gente já tinha comentado, tá? Com vocês. Sobre nós começarmos a compreender mesmo esse tema. Eu falei para vocês, para a gente resolver os problemas pessoais, no caso de mágoa, brigas, tá? Escrever em uma folha de papel os defeitos de caráter que a gente tem, que a gente quer mudar, que a gente precisa e que a gente tem plena certeza que Jesus vai fazer por nós. Acordar às 4h45, a gente precisa acordar nesse horário para a gente fazer uma oração, cada um individualmente, mas em prol do coletivo, tá? Esse é o principal motivo, tá bem? Para a gente pensar no próximo, para a gente estar pensando de fato em o Espírito Santo agir conosco, tá? E depois a gente entrar aqui 4h55 para a gente conversar, para a gente dialogar e aprender sobre o santuário. E é óbvio, não tem como a gente fazer nada se a gente não deixar o Espírito Santo trabalhar. Não dá. Então a gente precisa estar disposto a mudar, ok? Esse é o principal ponto. Nós precisamos estar disposto a mudar. E aí eu coloquei esse texto-chave para nós, que fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E esse eu quero que seja um texto importante na nossa vida, porque Cristo precisa viver em nós para fazer diferença, ok? Então ele é de suma importância quando Paulo disse isso, tá bom? Vamos, então, para o nosso estudo. Nós vamos todos os dias reforçar essas dicas, tá bom? Resolver problemas, escrever os pecados, porque é bom a gente escrever os nossos defeitos, os nossos pecados na folha, porque a gente vai ticando, tá? Conforme nós somos passando por esses desafios, a gente vai lá e, ó, graças ao bom Deus, já foi menos um. E assim a gente vai conseguindo escalar aqui perfeitamente, tá bom? Tá bem, irmã, vou tentar falar mais. Bom, como eu falei para vocês, hoje o tema é a rocha e a serpente, que são as 3 funções de Jesus, tá? Nós temos 3 funções aqui que nós vamos ver na palavra de Deus. Então nós vamos usar bastante a Bíblia. Quem quiser acompanhar na Bíblia, fique com a sua Bíblia na mão, tá? Nós não podemos ficar sem espada.
ok? E vamos começar justamente com aquele texto que a gente estava falando. Eu levantei a mãozinha, só que acabou que eu estava em viagem, e aí tem locais que tem 4G, tem lugares que não, nessa caminhada quando você vem lá de Goiânia para cá, né? E aí o que acontece? Por quê? Eu uso a versão de Fiel como o nosso irmão Marcelo também. Só que nós não podemos ficar refém de uma versão só, tá? Então, como eu já disse aqui algumas vezes, nós precisamos ter o máximo de versões bíblicas em casa. Eu tenho aqui ao menos entre 8 e 10 bíblias, tá? De várias versões. Por quê? Nem todas estão totalmente erradas e nem todas estão totalmente certas. A King James tem problemas também, tá? Inclusive ontem eu estava com um problema nela, porque eu precisava de um ponto aqui para vocês, que logo a gente vai falar sobre ele no quarto dia, que é onde é a posição dos móveis do céu. E Hebreus 9, de 1 a 5, para King James, deixa ali dá a entender que o altar de incenso fica no Santíssimo, ok? Se vocês lerem pela King James. Só que na versão já que a igreja usa, que é atualizada, já tá melhor para você entender que tem uma diferença ali numa palavra. Então não se apegue totalmente a um só ponto a uma só versão bíblica, ok? Nós precisamos de um leque maior, tá bem? E justamente isso, João 5,39 se encaixa, que examinai as escrituras, porque nelas pensais que tendes a vida eterna, e são elas que testificam de mim, ok? E esse examinar é justamente tudo que o nosso irmão falou, é de se aprofundar. E por que esse texto está aqui? Porque antes de nós adentrarmos no santuário, nós precisamos entender a importância que tem o Velho Testamento. Porque, infelizmente, muitas pessoas não acreditam mais no Velho Testamento. Elas dizem que ficou lá para trás. Só que nós precisamos aqui entender que não é bem assim. E vamos entender agora. Porque eu vou usar o Novo Testamento para mostrar para vocês quanto o Velho é importante. Quando Jesus falou essas palavras, João 5,39, só existia Velho Testamento. Não existia Novo Testamento, porque o Novo Testamento estava em construção, estava acontecendo na história. Então, quando ele diz examinai as Escrituras, ele está dizendo examinai o Novo Testamento. Ok? Esse é o primeiro ponto, porque não existia outro ainda. Ok? Então, Jesus está falando examinai as Escrituras, examinai o que nós temos, o Velho Testamento. Hoje, para nós, já é o Velho e o Novo, óbvio, porque nós temos o Novo também. Mas quando ele disse isso, todo mundo estava ciente do que ele estava falando, que eles tinham, ok? João 5, 46 e 47, que é um pouquinho depois, ele diz o seguinte: porque se vós cresceis em Moisés, teriam crido em mim, porque de mim ele escreveu. E aqui é importante, Jesus está dizendo sem titubear. Gente, se vocês acreditassem de fato em Moisés, como vocês dizem crer, vocês teriam crido em mim, porque ele escreveu sobre mim. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ou seja, Jesus está dizendo, vocês não creem em Moisés e aí não vão conseguir crer em mim. Agora vocês também não creem nos seus escritos, porque eu falo o que Moisés falou. E nós vamos ver isso, que Jesus falou o Êxodo de uma forma incrível, porque o santuário está lá. E Jesus, vocês vão ver que ele foi santuário aqui e ele é santuário. Então, nós vamos entender todas essas nuances para vocês entenderem. O ponto aqui que eu estou dizendo é, primeiro Jesus fala, examinai o que vocês têm, o Velho Testamento. Vocês não examinaram, porque se vocês examinassem, vocês não estariam fazendo todas essas barbaridades aqui. Vocês não entenderam nada do que vocês leram. E Moisés escreveu 6 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí vocês estão pensando, nossa, o Roberto está doido. Não, o livro de Jó também foi escrito por Moisés. E isso o nosso irmão White diz que foi ele que escreveu. Mas, mesmo sem Ellen White, muitas pessoas chegaram a essa conclusão. Mas aqui não é o ponto do Jó. Aqui o ponto é que ele escreveu o Pentateuco, que é a Torá. Ok? Então,
tudo é referido à Torá. Vamos lá. Aí o nosso irmão, Marcelo, também falou sobre Lucas 24, de 25 a 27, né? Que o pessoal ali, eles perderam Cristo, estava todo mundo desanimado, o pessoal de Emaús, e aí Jesus chega a eles, e eles não reconhecem. E aí começa uma conversa. Então ele disse: ó tolos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas falaram. Não convinha que Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória. E aí Jesus vai lá em Moisés e começa por todos os profetas. Explicar-lhes em toda a Escritura as coisas a seu respeito. Olha que interessante. Lembre, irmãos, quando Jesus estava falando com Emaús, com os profetas, com os discípulos de Emaús, não tinha Novo Testamento. Então ele estava falando do Velho Testamento. Jesus escorreu por todo o Velho Testamento, falando tudo que tinha a respeito dele. Ou seja, essa conversa demorou muito. Porque imagine de Gênesis a Malaquias falar tudo o que está sobre Jesus ali. Estão entendendo? Então, Jesus foi decorrendo tudo. Aí no verso 44, acontece o seguinte. E ele disse-lhes: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não sei se seus irmãos sabem, mas nós temos vários salmos falando sobre Cristo, sobre sua ressurreição, sua morte, tem vários salmos. Então Jesus veio de Moisés, passou por todos os profetas que falou sobre ele, como Isaías, várias coisas sobre Jesus, e foi em Davi, os Salmos. Vocês estão entendendo? Ele pegou todo o Velho Testamento para explicar para os discípulos de Emaús o que de fato estava acontecendo, que eles, infelizmente, não examinavam as Escrituras. Ok? Aí vamos lá para Êxodo 17, 1, que é daqui em diante que nós vamos percorrer o nosso tema de hoje básico. Tá bem? Vamos lá para Êxodo 17. Até aqui ficou claro que o Velho Testamento é importante. Jesus pontuou ele várias vezes para nós. Ok? Os de Emaús falou em João 5:39, ok? Então estamos tranquilos aqui com relação ao Velho Testamento. Depois eu vou falar mais sobre isso quando a gente adentrar lá no quarto dia, tá? No quarto dia a gente vai ter uma pincelada sobre a importância do Velho Testamento. Vamos abrir em Êxodo 17, que nós vamos começar a entender o primeiro. Hoje nós vamos ver a primeira função. Amanhã teremos a segunda e a terceira, tá? Para não ficar muito extenso o estudo, tá bom? Vamos lá. E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, segundo as suas jornadas, conforme a ordem do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia água para o povo beber. Verso 2. Por isso o povo contendeu com Moisés e disse: dai-nos água para bebermos. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? E o povo estava sedento por água. E o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos trouxe do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Pergunto para os irmãos: murmurar é pecado? E quando você murmura contra Deus? Agora, verso 4 e 5. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: o que farei com este povo? Estão quase prontos para me apedrejar. E disse o Senhor a Moisés: vai adiante do povo, toma contigo os anciãos de Israel e o teu cajado, com o qual feriste o rio. Toma a tua mão e vai. Vamos lá. Passaram o Mar Vermelho pelo poder de Deus. Chegaram do outro lado e agora eles vão questionar Deus porque faltou água. Acabaram de ver o milagre dos milagres. Um mar abrir para eles passar.
o que seria uma água para quem abriu o mar? Nada, ok? Só que mesmo assim o povo esqueceu, acabou de ter o milagre. Esqueceu o milagre agora. Ó, acabei de passar, tem um dia que eu vi o milagre dos milagres. Mas eu não quero saber desse milagre. Agora eu estou precisando de água. E aqui no deserto não tem. Isso é muito impossível de acontecer. Não tenho água aqui, vamos todo mundo morrer. Então eles vão murmurar contra Deus e Moisés. Por quê? Moisés diz aqui, estão quase a ponto de me apedrejar. Olha o nível que chegou o povo. Aí Deus é misericordioso. Sim ou não? Deus é um Deus misericordioso. O que Deus fala para Moisés? Vai lá com os anciãos, o teu cajado, o qual feriste o rio, toma na tua mão e vai. O povo merece água depois de ter murmurado contra Deus? O povo não merece água. Não merece. Se nós estivéssemos na pele de Moisés, nós falaríamos que esse não merece água, porque eles murmuraram acabando de ver o milagre. Eles acabaram de ver o milagre dos milagres, mesmo assim murmuraram. Então, de fato, eles não merecem. Só que Deus é o Deus de misericórdia, certo? E olha o que Deus fala para Moisés. Eis que estarei em pé diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água, para que o povo possa beber. E Moisés fez assim à vista dos anciãos de Israel. Deus tinha todos os motivos para dizer, olha, deixa esse povo para lá. Acabou de ver o milagre dos milagres e está murmurando de novo. Não, não tem como. Só que Deus é um Deus de misericórdia. Então, da mesma forma, é conosco hoje. Muitas vezes estamos sendo como o povo de Israel, murmurando contra Deus por qualquer coisinha que aconteça. Saiba que Deus é um Deus de misericórdia. Mas em breve veremos que a paciência, a ira de Deus vem também. Ok? Então aqui, ó, Deus é um Deus de misericórdia. Deu a primeira misericórdia ao povo. Falou, ó, Moisés, vamos lá dar água para o povo, tá? Vamos fazer ó, aqui para eles entenderem que ele está com Deus Todo-Poderoso. Prestem atenção nesse texto, que aqui está dizendo que Deus estaria sobre a rocha. Ok? Deus e rocha. Tá bem? Ó, peguem aqui da minha mão. A rocha, vamos dizer que a rocha está aqui, e Deus está falando que estaria em pé diante da rocha, em Horebe. Vocês já vão entender. Tá? E aí ele diz para ferir a rocha. Beleza? Aí nós vamos lá para 1 Coríntios 10, 1 a 4, porque nós precisamos entender o que é essa rocha. Lembra? O título de hoje é A Rocha e a Serpente. Vamos entender isso aqui. Então, Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 10 o seguinte. Além disso, irmão, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Ó, prestem atenção que ele está falando justamente do que nós acabamos de ler lá. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia. Quem era a rocha? Olha que interessante. A rocha é Cristo. Cristo é a rocha. Agora, olha que bacana. Então, nós temos Deus diante de Cristo. Ou podemos dizer, Cristo diante de Cristo. Porque a rocha é Cristo. Ok? E era Cristo que falava com Moisés. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos adiantar aqui em Provérbios 13, 24. Tem vários textos que mostram que a vara é usada para castigar. E nós vimos isso lá no Egito. Essa mesma vara de Moisés castigou o Egito. Lembram disso? Então, eu fico imaginando Moisés recebeu de Deus, ó, vá até Horebe, enfrente a vara e castigue a vara. Ou castigue a rocha, desculpa. Pegue sua vara e castigue a rocha. Quando Moisés deve ter levantado aquela vara, o povo deve ter ficado trêmulo, porque eles sabiam exatamente o que aquela vara fazia. E aí nós temos na Bíblia, e um dos textos, eu vou mostrar 2, 3 aqui,
dizendo que vara é sinônimo de castigo. Você não castiga seu filho porque ele obedece, certo? Você tem que castigar seu filho quando desobedece. Então, a vara na Bíblia é sinônimo de castigo. Aquele que poupa a sua vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama o castiga desde cedo. Outro texto, Provérbios 23, 13 e 14. Não tenhas a correção da criança, não retenha a correção da criança, pois se tu bateres nele com uma vara, ele não morrerá. Tu baterás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Ok? Então, tem vários, tá? Em Provérbios tem, no mínimo, uns 10 textos mostrando que vara é para correção. Vara é castigo, ok? Aqui o ponto não é bater em filho, ok? Aqui o ponto é você entender que a vara de Moisés simbolizava uma coisa, que era o castigo. E um outro ponto interessante nessa vara é que ela tinha poder porque o poder vinha de Deus, ok? Então essa vara de Moisés fazia as maravilhas porque Deus estava com Moisés através dela, ok? Agora vamos para João 4, 13 e 14. Porque tem outra coisa aí que está faltando nesse. Porque a rocha libera algo, que é a água. Vamos entender isso aqui. Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber dessa água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aqui o que é o importante? Jesus não está dizendo aqui, nesse texto, que ele é a água, mas que ele dá a água. Tá? Vou explicar para vocês já já. Então ele está dizendo, eu lhe der. Isso aqui é algo que Jesus está fazendo. Vamos ver aqui o que seria de fato o que Jesus queria mostrar com esse texto. No João 7, 3 capítulos seguintes, ele diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se algum homem tem sede, deixai-o ouvir a mim e beber. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre fluirão rios de água viva. Agora, olha o que Jesus estava falando. Mas isso ele falou do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. O que eu quero que vocês entendam aqui? No nosso contexto de hoje, a água é o Espírito Santo. E Jesus está dizendo que aquele que beber da água que ele lhe dera, ou seja, se nós bebermos do Espírito Santo, as coisas vão fluir na nossa vida. Então, irmãos, voltando ao nosso Êxodo 17, nós temos uma rocha, que é Cristo. Nós temos uma vara, que é castigando a Cristo, ok? Porque a vara é castigo e ele tinha que bater na rocha, tá? Então, rocha castigada, ok? E nós temos uma água que flui, que é o Espírito Santo, ok? Então, pegando tudo até aqui, vamos avançar. Isaías 53, versos 4 e 5 diz: certamente ele suportou, né, nossas dores, carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e abatido. Ok? Então, Jesus foi ferido de Deus. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele. E pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Ficou claro aqui? Esse texto deixa tudo muito claro. Deus tem que ferir Cristo por causa de nossos pecados. Ele era o ferido de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Amém? Preciso de um amém forte de vocês aí. Porque esse texto é o que nos move, é o que nos deixa aqui nessa terra, com um vislumbre de chegar a Canaã celestial.
Números 20, vamos iniciar lá em Números 20 agora. Porque, prestem atenção, no 17, Êxodo 17, eles pararam numa rocha. E aí a rocha teve que ser ferida, ok? Para que a água saísse. Agora, eles vão murmurar de novo. O povo vai ter a capacidade de murmurar de novo depois de ter visto a água sair da rocha. Vamos ver o que aconteceu em Números 20. Então vieram os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, ok? No primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. E ali Miriam morreu, e ali foi sepultada. Não havia água para a congregação, e eles se uniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, e falou, dizendo, quisera Deus que tivesse morrido quando nossos irmãos morreram perante o Senhor. De novo faço a pergunta, murmurar é pecado? E murmurar contra Deus? Nós estamos vendo aqui a mesma situação. Eles murmuraram em Êxodo 17 e eles voltam a murmurar de novo pela mesma coisa no Números 20. Vamos avançar. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto? Para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Não é lugar de semente, nem de figos, nem de vinhas, nem de romãs, nem de água para beber. E Moisés e Arão saíram diante da congregação, à porta do tabernáculo da congregação, e caíram sobre seus rostos, e a glória do Senhor desapareceu. E o Senhor falou a Moisés, e agora o Senhor diz a Moisés, tomai a vara, o castigo, e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha diante dos seus olhos, e ela dará a sua água, e tirarás a água da rocha, e darás a beber a congregação e os seus animais. Pergunto para vocês, agora tem que bater? Agora não tem que bater, agora tem que falar. Só que o que acontece? Verso 9. E Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe havia ordenado. E Moisés e Arão reuniam a congregação diante da rocha. De novo. E Moisés lhe disse, ouve agora, rebeldes, teremos que tirar água dessa rocha para vós? E Moisés levantou a sua mão, e com a sua vara feriu a rocha 2 vezes. E saíram águas abundantes, e a congregação bebeu, e também os seus animais. E aqui nós temos um problema, porque Deus mandou Moisés falar, e agora Moisés bate. E aí temos um problema. Quantas vezes, lembra que a rocha é Cristo. Quantas vezes Jesus tinha que morrer? Só uma. E isso está lá em Hebreus. Nem também para se oferecer com frequência, como o sumo sacerdote estava no lugar santo, de ano em ano, com sangue ali. Pois então é necessário, seria ele ter sofrido com a frequência desde a fundação do mundo, mas agora, no fim do mundo, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento. Quando Moisés, irmãos, bateu na rocha mais do que Deus, ele estava dizendo que Jesus não tinha que morrer só uma vez. E é por isso que o pecado de Moisés foi gravíssimo. Ok? O pecado de Moisés foi grave, porque ele estava quebrando uma profecia incrível que aconteceu. E hoje muitas pessoas ainda têm essa mentalidade de que Jesus ainda morre várias e várias vezes. Há pessoas que acreditam nisso. Mas o nosso primeiro ponto aqui, nós vamos falar o primeiro agora, e os 2 amanhã. O nosso primeiro ponto é que Jesus é o nosso único sacrifício. Tá? Então, baseando no santuário, o sacrifício é feito aonde? No pátio. Amanhã nós vamos ver algo do santo e depois algo do santíssimo que Jesus também faz. Mas o ponto de hoje é que Jesus é o nosso único sacrifício.
Ele só precisava morrer uma vez. E é por isso que o pecado ficou grave para, no caso, Moisés. E o verso 28 desse mesmo Hebreus 9. Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. E para aqueles que buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, para a salvação. Amém? Bom, esse era o primeiro ponto de hoje. O primeiro ponto de hoje era nós entendermos que Cristo morreu, ele teria que morrer apenas uma vez. E, infelizmente, Moisés acabou pirando-se, né? Uma coisa que não era normal para Moisés. Moisés era alguém muito manso. Só que depois de ver esse povo tantas vezes fazendo a mesma coisa, errando nos mesmos erros, Moisés se irou. E ele acabou fazendo algo que Deus não mandou que ele fizesse, porque tinha tudo uma simbologia. Nós já vimos hoje que a rocha é Cristo. Que o que aconteceu? Olha que interessante, prestem muita atenção agora. Nós temos Jesus numa vida, com todos os nossos pecados. E agora ele é o castigado de Deus, porque ele vai ter que morrer para que eu e você viva. Então, o que acontece? Olha, se remeta aí ao sacrifício que era feito no Egito. Então, lá no Egito, se pegava um cordeirinho e matava esse cordeiro, e Deus falou para colocar nas ombreiras das portas do sangue, para que o anjo da morte passasse sobre Israel e caísse sobre o Egito, o faraó. O rei aqui, irmão, é Cristo. Então não é faraó. Mas faraó tem uma nuance, porque ele coordenava, ele dominava o mundo na época. Assim como Cristo, a partir do momento que morreu na cruz, ele virou novamente o rei daqui, né? Porque passou para Adão, Satanás usurpou de Adão e Jesus retomou o domínio novamente após morrer na cruz. Agora, olha aqui que interessante. Nós temos Israel. Israel está ao pé da cruz. Eu e você deveríamos estar ao pé da cruz. Nós deveríamos estar, na verdade, na cruz. Mas nós estamos no pé porque alguém morreu por mim, por você. O único sacrifício. Então vem a ira de Deus, passa por cima de nós e atinge a Cristo. Da mesma forma que a ira de Deus lá no Egito passou por cima de Israel e caiu no faraó. Então essas são algumas das coisas que, se nós começarmos a ver a Bíblia na visão do santuário, nós vamos achar muitas coisas interessantes e vermos que tudo que aconteceu no Pentateuco está pontuando o que aconteceria com Cristo lá no Novo Testamento. Bom, basicamente era o que nós tínhamos para hoje. Pra gente, eu quero que a gente tenha tempo de dialogar aqui. O pessoal tem bastante gente aí hoje. Agradecer a vocês que participaram conosco. Esse é o primeiro ponto. Jesus é o nosso único sacrifício. Quero que vocês saiam daqui hoje entendendo que Jesus é o nosso único sacrifício. Ele não precisa morrer todos os dias, todas as horas. Ele já fez o sacrifício maior de todos, que era suportar tudo que eu e você suportamos hoje. Ele suportou muito mais. Tudo. Se a gente perdeu alguém, Jesus perde várias pessoas que, infelizmente, não reconhecem ele hoje. Se você sofreu uma ferida, Jesus sofreu açoites, sofreu várias vezes. Então, irmãos, tudo que eu e você sofremos, ou em algum momento, Jesus sofreu muito mais. Então, pense nisso. Pense no nosso único sacrifício. Pense no que nós precisamos fazer para... nada que eu e você faça, nós vamos ter isso através do santuário. Vai ser digno de ser chamado assim, nossa, olha, o Roberto fez algo que, olha, honra a Deus. Não. Nós vamos ver que nós somos tráfico de justiça, a nossa justiça é tráfico de justiça. Mas nós precisamos fazer o mínimo, que é fazer o que Deus pede para mim e para você. Se Moisés tivesse feito o que Deus pediu para ele, ele não precisaria ter morrido e ressuscitado. Ele teria ido direto. Mas como ele fez algo que Deus pediu para que ele não fizesse, Deus não podia deixar aquilo passar em branco, porque era algo crucial. A rocha era Cristo e ela não podia ter sofrido várias vezes. Era só uma vez. Então,
Espero que vocês tenham entendido esse primeiro ponto, que Cristo, o primeiro símbolo de hoje, é que Cristo é o nosso único sacrifício. Tá bem? Que Deus abençoe vocês. Nós vamos ter aqui só um minuto, irmão. O irmão Paulo quer dar uma palavra. Antes do irmão Paulo comentar, irmão Paulo, precisamos aqui só, nós vamos ter um hino, nós vamos fazer a oração, vamos ter um hino, e depois nós vamos abrir para considerações, tá bom? Aí se tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente vai tentar resolver tudo aqui, tá bem? Vamos fazer uma oração? Querido e amado Amém. Deus, mais uma vez queremos lhe agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui, que o Senhor possa estar nos ajudando, Pai, a entendermos a tua mensagem. Que possamos entender que o Senhor é o nosso único sacrifício, que fez tudo por nós, para que nós possamos estar contigo muito em breve. Que nós possamos, Pai, fazer as coisas conforme o Senhor desejar. Possamos a cada dia estarmos melhorando a nossa vida, a nossa escalada cristã, pois a obra da santificação é uma obra para a vida inteira. Perdoe nossas falhas, nos molde segundo a tua vontade. Faça com que cada um aqui esteja liberto dos seus preconceitos e que nós possamos estar aqui aprendendo um com um. É isso que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Continuando, ó Deus, na tua presença, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia de hoje. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ama de forma incondicional. Aqui, Senhor, agora tem 88 pessoas. 88 pessoas sedentas em aprender da tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós queremos corrigir, Senhor, nossos defeitos de caráter. Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Não somos dignos, Senhor, de entrar no teu reino, mas nós clamamos a ti, Senhor, por misericórdia. Misericórdia, Senhor, porque sozinhos nós não podemos fazer nada, mas sabemos, Senhor, que o Senhor já fez o sacrifício, um único sacrifício, e é por isso que nós viemos até aqui, até o teu trono de graça, Jesus, te pedir que nos ajude a vencer aquilo que nós não podemos vencer sozinhos. Ó Pai amado, Pai querido, nós queremos pedir agora, desde já, uma bênção para esse programa que vai acontecer durante esses 23 dias, que o Senhor possa ser aqui com cada adorador que aqui chegou nesta manhã, que o Senhor possa ser com cada adorador que também já está ouvindo pelo YouTube, que o Senhor possa ser com cada adorador que vai ouvir depois na gravação, que fica no canal da Cesiane Amaral, que o Senhor possa ser com todos nós. Ó Jesus, o nosso desejo é ter a tua mente, ter o teu caráter. Por isso, Senhor, nos mostre através do caminho do santuário como chegarmos até a Canaã celestial. Esse é o nosso desejo. Nós te entregamos agora, Senhor, as considerações para que nós possamos, Senhor, aprender mais ainda de ti. Fica conosco, ó Pai amado. Fica com cada irmão que aqui chegou. E que amanhã, Senhor, o Senhor continue acordando aqueles que o Senhor quer que ouçam essa mensagem. Nós te pedimos que o Senhor venha fazer um trabalho em nós e através de nós. É isso que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Quando penso em Jesus naquela rude cruz, eu me pergunto por que foi preciso tanta dor. Não poderia o Pai mandar milhões de anjos seus e num momento destruir soldados meus. Resolveu deixar seu filho padecer horror. Acusações que ferem mais do que açoites mil. Foi para provar que seu amor não tem limites, que para salvar os seus ele é capaz de tudo. Que mundo é esse que matou o meu Senhor? Que mundo é esse que me faz pecar?
arrasta pela escuridão, que engana e que me afasta de Jesus. Quando penso quão distante estou do meu Senhor, eu me pergunto o que é preciso ainda acontecer para que eu entenda que sem Deus ninguém é nada e ser feliz sem Ele é pura ilusão. Uma vida vitoriosa eu quero alcançar, viver na graça e no poder que Cristo pode dar, mostrando ao mundo que o amor consegue tudo, mudar o ímpio e por fim torná-lo puro. Por isso é que morreu meu Senhor Jesus, por isso é que morreu sem reclamar. Seu sangue tem poder para transformar meu ser, sua morte pode vida oferecer. Amém. 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 Deus seja louvado. Jesus é o nosso maior sacrifício. E Jesus é lindo, irmãos. Até hoje ele está lá no céu intercedendo no santuário por nós. E nessa jornada nós estamos aprendendo a como entender mais um pouco. Que Deus abençoe sua vida, irmão Roberto. Que nós possamos estar em espírito de oração. Aqui estamos, cada um pontinho de igreja, porque nós somos a igreja. E nós vamos entender mais um pouquinho sobre o ministério de Jesus no santuário. Nós vamos agora partir para as considerações. Quem quiser considerar, é só levantar a mãozinha, e aí a gente vai por ordem de primeiro, segundo, terceiro, até terminar sobre a consideração. Nós estamos com o irmão Paulo primeiro. Isso. Os demais, por favor, pode levantar a mãozinha para fazer as considerações. Ok, irmãos? Que todos sejam bem-vindos. E vamos, abra o seu microfone, irmão Paulo, e diga o que o Espírito Santo tocou no seu coração através dessa mensagem de hoje. Bom dia a todos. Bom Quero dia. dizer que sempre se ouvir falar de Jesus e do plano de salvação é um motivo, para mim, pessoalmente, de muita emoção. E eu tenho uma observação interessantíssima, ouvindo o que o irmão Roberto tratou nessa primeira abordagem, é o seguinte: eu pensei nos meus amigos católicos romanos. E tudo que é dito na Bíblia, de uma maneira surpreendente, não é tratado nos rituais católicos. Até porque eles fazem o sacrifício da missa. E isso é uma aberração. E, de fato, por ser uma aberração, eu queria considerar que esta apresentação, tal como ela está, ela é de grande utilidade para começarmos a conversar com os católicos, para eles entenderem que não existe sacrifício da missa. E nós temos, eu sempre me preocupo, porque muitos católicos se encerram, e a gente precisa ter muito critério, muito cuidado em abordar as questões. E essa questão é uma questão sensível, clara e de grande utilidade para que eles despertem o interesse e comecem a compreender que o ato que eles cometem está totalmente equivocado e, digamos assim, ele é tão básico que a gente pode começar um trabalho de esclarecimento por esse tema. Isto eu apreciei muito e essa foi a minha reflexão que eu tenho sempre que conversar com pessoas católicas profundamente sinceras. Então, muito obrigado.
assim, maravilhoso. Amém, mano. Muito obrigada por sua consideração. Realmente nós temos que ter o maior cuidado com nossos irmãos católicos. Eles são o verdadeiro católico, é um verdadeiro cristão, né? Na sinceridade deles, eles estão adorando a Deus. E aqui nós temos a oportunidade de aprender como lidar com essas questões, né? Nós temos esse legado maravilhoso de entender sobre o santuário. Deus nos deixou esse legado e nós possamos transmiti-lo com amor, né, irmão Paulo? Muito bem. Exatamente, exatamente. Que Deus abençoe. E muito grato. Amém. Amanhã te esperamos aqui, viu? Por certo, com muita satisfação. Amém. Mais alguém? Deixe a timidez, irmãos. Podem, esse é o momento da gente considerar sobre a mensagem. Eu fiquei muito feliz com essa mensagem. Manaldília, Eu acho que eu não vou poder falar, morrendo de vontade de falar. Vou falar pouca coisa. Orem por mim, por favor. Eu não estou bem. É interessante que logo no início eu percebi que o irmão falando aqui para Moisés bater na rocha, bater na rocha. Eu entendi assim. Aí o Evangelho vai falar, ele não vai falar que Moisés pecou porque bateu na rocha, mas aí depois ele foi discorrendo, eu entendi. Antes era para bater, é isso mesmo. E depois não mais bater, falar. Como é que é? Como é que foi isso? Me explica, por favor. É isso mesmo, dona Naldila. Na primeira vez, Deus pede para que ele perisse, porque Jesus precisaria ser castigado apenas uma vez. Só que depois ele era para falar e ele fez de novo, como se Jesus precisasse morrer mais de uma vez. Então, o erro de Moisés foi ter batido na rocha na segunda vez, quando era só para ter falado com ela. Muito bom, obrigada. muito bom, isso mesmo. Jesus foi ferido por nós, né? Oh, Senhor, muito obrigada por essa graça, né? Mais alguém? Achei interessante também a gente lembrar que já não vivo mais eu, mas Cristo deve viver em nós. Esse é se Cristo vive em nós. E lembrei também quando o Roberto estava falando, que Ellen White falou que se a gente tirar pelo menos 1 hora para meditar no sacrifício de Jesus, a nossa vida muda. Então vamos sempre meditar no sacrifício de Jesus. Heloísa, abre seu microfone, querida. Roberto, as pessoas estão perguntando aqui no YouTube, aqui no chat, né? Se está sendo transmitido pelo YouTube. Só para você deixar claro se está sendo e por onde? Tá sendo transmitido. Deixa eu... É pelo meu canal, Caráter Cristão. Vou botar o link aqui para vocês, para quem quiser passar para o pessoal, porque tem gente que não quer abrir o Zoom. E depois vai ficar na irmã normal. Tá? Vou mandar aí para vocês. Aí. Então tá pelo meu canal. Quem quiser também ajudar lá, se inscrever. Falta uma pessoa para mim. E que Deus seja honrado com cada uma delas e que nós possamos aí elevar essas mensagens, tá? Esse é o primeiro ponto. Nós vamos ver mais 2 funções de Jesus, tá? No santuário. E não se acanhe, não. Quem tiver alguma consideração aí, tá bom? Pode falar, tá? Se a gente souber responder, a gente responde. Procure. Mas eu quero... Tem alguém aí que tá... A Cristiane vai falar? Oi, Cristiane. Tem alguém aí? Só a Cristiane vai falar agora, Cristine, né? Sim. Cristine. Pessoal, então só antes de ter as demais considerações, antes que o pessoal comece a sair, vamos então só relembrar. Nós temos aqui
vocês poderão, então, entrar aqui pelo Zoom, no link que vocês receberam, mas aqueles que, às vezes, não tiverem como instalar o Zoom, né, porque tem pessoas que têm um telefone com a memória baixa, né, não consegue, às vezes, instalar, o Roberto, então, colocou aí no chat, é só você entrar nos 3 pontinhos, vai lá no chat e copia e cola aí numa pastinha do seu celular o link, né, do canal, então, do YouTube do Roberto, que lá também está sendo passado ao vivo, né? O mesmo que nós estamos vendo aqui na sala está sendo passado lá no YouTube. Então, é só para deixar claro. Todos vocês que quiserem participar, sempre levante a mãozinha lá nos 3 pontinhos, onde está escrito mais. Você vai lá, você vai ver uma mãozinha e você pode levantar, então, a sua mão. E o seu microfone, ele está do seu lado esquerdo, na parte de baixo, para você, então, ligá-lo. Enquanto isso, né, sempre ter o cuidado de ficar com o seu microfone fechado. Posso falar? Pode sim, falar. Cristina. Pode sim, Cristina. Eu achei interessante, né, que ele comentou assim que a vara ela é usada para castigar os desobedientes, né? E a gente pensa assim que o amor de Jesus ele é tão grande por nós que apesar de ter sido obediente ao Pai, ele se colocou no nosso lugar, desobedientes que somos, né, para ser castigado. Então assim é maravilhoso, né, a gente pensar nesse amor de Jesus por cada um de nós, né? E achei muito interessante mesmo o estudo que coloca Jesus como a rocha, né, que foi castigada. É isso, minha consideração. Obrigado. Amém. Obrigada, Cristina. Isso mesmo. Muito bem lembrado. A de Selma. Pode abrir seu microfone, querido. A de Selma? Eu acho que ela deve ter apertado sem querer. Sim. Você tem alguma consideração a mais, irmão Roberto? É só para deixar claro, porque eu falei que Jesus, eu falei não, a Bíblia diz que Jesus foi castigado por Deus, né? E se vocês pegarem como a gente precisa voltar lá no Moriá, era exatamente o que ia acontecer, Abraão castigando Isaac, tá? Então é só para vocês terem a referência do que está sendo falado, tá bom? A gente precisa ver ali, porque de fato deu o pecado precisa ter um fim, né? E vai ter logo em breve, nós cremos nisso, mas infelizmente Jesus teve que ser castigado por nós, porque a justiça de Deus, ela não pode ter ali uma vírgula, como fazem em contrato, ou fazem algumas coisas, ela precisa ser bem definida, ela e então Deus precisa cumprir da forma que é, então a única forma era essa. Então ele deu tudo que ele tinha, porque se não dá certo Jesus, a coisa ia ficar séria, né? Mas ele deu tudo de fato que ele tinha e graças a Deus conseguiu da forma que nós estamos aqui ainda, tendo essa oportunidade de estarmos subindo para Jerusalém, tá bom? Amém, isso mesmo. Mancida, depois o Jeane. Bom dia, irmãos. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Estamos sim. Então tá bom. O que me chamou muita atenção, eu agradeço primeiramente a Deus, né? E a cada manhã Deus tem surpreendido a gente com bênçãos, falado assim com a gente. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, só está faltando ele se materializar perto da gente, porque é tão claro, ele conhece as nossas necessidades, ele sabe aquilo que nós estamos precisando de ouvir e mudar. O que é interessante, o que me chamou muita atenção, coisa rápida aqui, quando o irmão começou a falar sobre murmuração, eu tive uma experiência tão grande que eu sou assim uma pessoa e a Gabi também é uma pessoa que Deus me deu, né, para me cuidar, e sempre, irmãos, eu tenho visto assim, as mãos de Deus me abençoando. E eu sempre
parece que estava se tornando um hábito na minha vida de murmurar, a ponto que semana retrasada eu tive um sonho que alguém, eu tenho certeza que esse alguém foi o Espírito Santo de Deus que falou comigo. Você está murmurando demais. E, ao mesmo tempo, ele foi me mostrando. Na realidade, parece que eu estava assim, sabe? Foi uma coisa, coisa assim de Deus mesmo. Foi me mostrando as coisas que ele tinha feito por mim e que estava fazendo. Eu confesso para os irmãos que o meu coração ardeu. Eu senti vergonha de Deus, porque realmente a Gabi mesmo fala, mamãe, acontece coisa nas nossas vidas que eu não sei explicar, mamãe. E a senhora murmura tanto. Por que a senhora murmura tanto? Oh, irmãos, aquilo ali foi como se tivesse cravado, sabe? Uma coisa, é como se fosse essa vara aí me batendo. Então, me chamou muita atenção quando o irmão começou a falar de murmuração. E eu tive a certeza que foi Deus que falou comigo. E desse tempo para cá, eu tenho pedido a Deus, Senhor, me dá força, me ajuda, porque automaticamente parece que a minha boca já abre para murmurar. Eu já descia a escada quando eu chegava do serviço murmurando. E aquilo me incomodava, mas eu não conseguia a parar, estava se tornando um vício. E eu lembrei que o irmão falou sobre o pecado, se torna um vício, a gente vai fazendo assim, ó, aleatoriamente. E outra coisa, irmão Roberto, que eu gostaria de perguntar para o senhor, eu agradeço, viu, por essa explicação da murmuração. É rapidinho, porque tem muita gente. Quando o senhor falou aí que Jesus, ali no momento que Jesus falou, que Deus falou para Moisés, como é que é? Ferir, né? Bater na rocha, né? A palavra que você usou. Para machucar Jesus, né? Que significa, né? Ali, batendo em Jesus. E depois, a parte fala para falar com Jesus. Então, essa parte do sacrifício já foi, que Jesus foi, morreu na cruz, nós estávamos ali ao pé da cruz, representando a gente. E quando se fala falar com Jesus, ali está mostrando para nós também que é isso que nós estamos fazendo todos os dias, 5 horas, falando com Jesus. Seria isso? Ou isso é imaginação da minha mente? Você poderia me explicar aí? Então, irmã, nesse ponto do falar, não temos nenhum nada categoricamente, tá? Eu posso falar assim para a senhora, é isso, não temos. O ponto é que o povo precisava de água, tudo bem. Aí você vai tendo várias vezes que eles precisaram, não foi essas duas ficou gravada, mas com certeza eles precisaram de outras várias. Então, porque no deserto não tem água de jeito nenhum, eles ficaram 40 anos lá. Então, os registros que ficaram é os que mais precisavam para entendermos os propósitos. Eu acho que esse do falar aí ficou categoricamente falado justamente pelo ponto de Moisés ter que cumprir uma morte que ele não precisaria se ele tivesse feito o que Deus mandou. Então, eu acredito que foi por isso que acabaram colocando aí para a gente ter esse raciocínio de que o primeiro era para bater, o segundo não era para bater. Mas como Moisés pecou, e aí ele vai ter que pagar pelo erro que ele cometeu, certo? Então, vamos registrar isso aqui na Bíblia para ficar aqui registrado. Porque se não tem esse registro aí, a gente não ia ter como saber. Então, eu acho que é mais por esse lado do que, de fato, alguma coisa. Mas, com certeza, a senhora pode ter aí, o Espírito Santo, pode ser alguma coisa nisso que a senhora falou. Não posso cravar, mas a gente pode, lendo o texto aqui, chegar a alguma conclusão do que a senhora falou. Pode ser também, tá bom? Tá bom. O que eu entendi também, que eu falei assim, que a cada vez que a gente peca, no meu caso aí, que, né, que eu estava sempre murmurando, quer dizer, eu imaginei assim, meu Deus, eu estou machucando, batendo de Jesus de novo, né? Então, aquela dor que eu senti,
Eu imagino que, né, pode ser também, cada vez que a gente faz algo que entristece o Espírito Santo de Deus, né, eu creio que a gente está machucando Jesus novamente, né, batendo nele. Obrigado, viu, irmão Roberto? Obrigado, dona Cida. Nesse ponto que a senhora falou, nós vamos entender durante os 23 dias aqui que, de fato, os nossos erros, de alguma forma, atinge a Deus, tá? Nós vamos mostrar isso para vocês conforme nós formos avançando aqui. Não vou dar spoiler. Tá bom, obrigado. Deus abençoe. Amém, dona Cida. Amém. Obrigada, Cida, por suas considerações. A irmã, a Selma, ela queria saber aquela comparação que você disse de Faraó com Cristo, Roberto. Sim, eu vi aí. Eu tenho um textinho aqui que eu estava tentando procurar enquanto. Se tiver mais alguém, alguma consideração, que eu queria ler na íntegra aqui para ela entender. Irmão Tá bom? Mário, abre seu microfone, irmão. Bom dia a todos. Irmão, eu queria entender aqui um pouco melhor sobre essa questão do pecado, né? Quando Moisés, o senhor falou que ele teve que morrer por conta do pecado que ele cometeu, senão ele não teria passado pela morte, teria sido transladado vivo. Diante disso, veio em minha mente, né, a compreensão de que nós estamos nos preparando para sermos transladados e muitos de nós estaremos vivos. Isso fica ainda mais forte para mim, a relação dos 144 mil, né, que eles vão precisar estar sozinhos, por eles mesmos, né, pela fé, por acreditar e confiar que eles podem sim viver nesse planeta sem pecar, né? Porque Moisés, ele se irou-se, bateu e pecou e morreu. E a gente, né? Eu já creio e acredito da necessidade, né, de nós clamarmos a Deus para que a gente não peque mais, que a gente não fira mais o Senhor, né? E nós vamos precisar estar aqui, assim, dentro de pecado, pela graça de Deus, nós sabemos disso, isso fique claro, tá? Eu acredito não nas minhas penas, eu acredito que é a união nossa com o Espírito de Deus, e quando o Espírito de Deus habita em nós, a palavra do Senhor nos diz que é impossível a gente pecar, né? Porque o Espírito ele não peca. E aí, se eu pudesse aí dar uma explanação sobre esse assunto, ou se a gente for ter mais na frente, também não tem problema, a gente aguarda. Mas eu achei interessante isso. Tá, ok, irmão Mário. Obrigado pela consideração, irmão Mário. Aí, nós vamos falar sobre isso muito na nossa semana de oração. Vamos ter uma semana de oração sábado, sem ser esse o próximo, a sábado. Então, vai ser de um sábado a outro. A gente vai passar por tudo isso. Nós vamos entender que, de fato, é isso que o irmão falou, que eu concordo, tá? Mas nós temos que ir ponto a ponto, porque não é uma coisa fácil de explicar, ainda mais quando nós queremos desculpar o nosso erro, que é o que acontece. As pessoas preferem acreditar que vão empurrando com a barriga. Então, nós precisamos ir ponto a ponto. Mas nós vamos falar sobre isso uma semana inteira. Tá? Então, nós vamos entender como, de fato, conseguir algo desse tipo que o irmão falou. Tudo nessa semana de oração, tá? Então, o que o irmão falou, concordo, é nessa linha, mas nós vamos precisar de vários textos bíblicos, nós vamos fazer aqui algo bem categórico. Eu vou mostrar um texto para vocês logo mais, tá? Que acho que depois de amanhã eu vou mostrar um texto onde nós precisamos, da irmã White diz, Testemunhos para a Igreja, se eu não me engano é o volume 7, volume 5, página 739, que nós precisamos usar argumentos sólidos, argumentos verdadeiros para
porque nós não podemos usar qualquer tipo de argumento só para calar o adversário, mas nós precisamos honrar a Deus através da verdade. Então é isso que nós vamos tentar fazer aqui. Nós vamos precisar de muitos desses textos, muitas coisas aqui, pontuar bonitinho, para não ficar uma coisa ao vento. Mas pode ficar tranquilo, nós vamos adentrar nisso. E tudo que o irmão falou está de acordo com o que nós acabamos de ver, tá? Porque Moisés também ele teria, né? Caso nós temos, no caso, como ele não conseguiu, Enoque faz esse papel de ser também uma representação dos 144 mil, mas Moisés teria isso, só que acabou que Moisés ele está representando aqueles que vão morrer e ressuscitar, né? Porque ele acabou morrendo, mas ainda bem que teve um amanhã para ele, né? O hoje dele foi o amanhã, ele está num lugar muito melhor do que ele poderia estar na sepultura hoje. E também temos o Elias, que também tem algo muito incrível no Elias, que Elias é a história da igreja na íntegra. Eu vou tentar ver se eu consigo botar isso aqui para vocês, tá? Porque da mesma forma que toda a igreja, desde Israel até nós hoje, Elias também passou por tudo. Então, Elias, no fundo, ele é a história da igreja. Ele ficou 3 anos sem a chuva, do mesmo jeito que a igreja ficou 3 anos e meio, 1.260 dias, no caso, anos, para nós como profético, sem também a chuva. Então, teve muitas coisas ali que vocês vão ver. Elias, por exemplo, ele recebe codorna e pão na primeira vez que ele precisou de alimento. Na segunda, ele só recebe pão, ele não recebe carne mais. E aí veio a mensagem de saúde da igreja. Olha, aí você vai pegando e Elias sobe ao céu como 144 mil também vão subir sem a morte. Então, Elias tem a história de Elias, é a história da igreja, ponto a ponto. Nós só precisamos ali, vou tentar ver se consigo alguma coisa, ok? Mas nós vamos ver alguma coisa disso. O irmão, muito obrigado pela consideração, foi ótimo, e a gente vai adentrar nisso na nossa semana de oração, ok? O último tema da nossa semana de oração é sobre perfeição cristã, entender de fato o que isso quer dizer, tá bom? Para nós não ficarmos aí conjurando, achando, a gente vai pontuar aqui contextos bíblicos e o espírito de profecia, tá bom? Eu não consegui achar aqui. Se tiver mais alguma consideração, mas aí a gente vai conversando aí. Sobre a parte lá, eu vou dar um panorama aqui sobre o faraó, depois eu mando aqui amanhã para vocês. O ponto aqui, irmãos, Jesus se fez pecado, certo? Nós vamos ver isso mais à frente também. E o fato ali do faraó não é nem tanto a parte com Jesus, tá? É a parte do povo de Israel que eles deveriam morrer também. Só que aí a ira dele passa por cima de Israel, assim como nós somos do Israel hoje, está passando por nós e caiu sobre Jesus. Na casa, caiu sobre Faraó. Por quê? O Faraó era quem comandava o mundo. Vocês percebem que o Faraó, nessa época aí de Moisés, eles eram os donos do mundo. Quem tinha que fazer alguma coisa tinha que falar com o Egito. Eles dominavam o mundo, eles eram a maior potência do mundo, entendeu? Conjurando com Cristo. E Cristo é o dono de tudo, tá bem? Então, é mais nessa relação. Não tem nada a ver com a parte ruim do que Faraó fez e etc, tá? Não tem essa parte. Mas eu vou achar o texto e eu leio eu coloco amanhã no chat, tá bom? Só para não deixar vago aí, mas para vocês não ficar também sem uma resposta. Ok, meu irmão. Irmão Paulo levantou a mão. Só um minutinho, irmão Paulo. A irmã Irani tinha levantado a mãozinha? Sim. Pois é, irmã. Eu queria pedir licença para ler um pedacinho aqui que diz assim, Patriarcas e Profetas, sobre o que o irmão Roberto pregou na parte da murmuração, diz aqui assim que Deus havia prometido uma passagem isenta de incômodos através de Edom e oportunidade de comprar alimento e também água suficiente para suprir as hostes. O fato de a miraculosa corrente de água secar devia ter sido encarado
como motivo de alegria, um sinal de que sua peregrinação no deserto havia terminado. Se eles não tivessem se tornado cegos por sua incredulidade, teriam compreendido isto. Mas o que deveria ter sido prova do cumprimento da promessa tornou-se motivo para dúvida e murmuração. Então, o irmão falou que eles tiveram um grande milagre, né? Passaram pelo Mar Vermelho, um grande milagre. Na hora que faltou água, esqueceram do milagre que o Senhor já tinha feito. E esqueceram da promessa, porque Deus tinha prometido para eles que ia cuidar deles. Deus tinha prometido tudo, que eles iam ter oportunidade para comprar alimento. Agora, a incredulidade, eles esqueceram a promessa, e aí, na hora que faltou água, veio a murmuração. A mesma coisa acontece conosco. O Senhor prometeu estar conosco. O Senhor prometeu para nós que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa incredulidade é que nos leva à murmuração. Porque se nós cremos que o Senhor não diz que tudo contribui para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu Espírito. Então, nós oramos, entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, confiamos nele, dobramos o nosso joelho pela manhã, oramos, entregamos a nossa vida, buscamos em primeiro lugar o nosso Deus, confiamos a nossa vida nas mãos de Deus, então nós precisamos continuar essa caminhada. Em tudo, dai graça, porque tudo contribui para o nosso bem, uma vez que nós estamos vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Então, o que nós precisamos fazer? Estarmos com os olhos abertos e agradecer por tudo. Quando nós fechamos os nossos olhos, como aquele povo, eles fecharam os olhos, a incredulidade, eles não creram que Cristo estava conduzindo. E isso acontece conosco na murmuração. Quando nós não cremos que Cristo está conduzindo, então nós reclamamos, nós murmuramos, né? Se nós lembrarmos, né, sairmos da incredulidade e confiarmos que o Senhor está conduzindo a nossa vida, então nós não vamos reclamar, nós vamos agradecer, porque nós vamos lembrar das duas promessas. A primeira é: o Senhor está conosco. A segunda, em tudo dai graça, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Louvado seja Deus, irmã Irene. Perfeito. Rapaz, eu tenho uma amiga que gosta. Inclusive, ela estava aí, desse texto. Amém. Esse texto é poderoso, maravilhoso. Muito obrigada, irmã Irene, por suas considerações. Irmão Paulo, abre seu microfone. Pronto. Eu estava desejando chamar a atenção sobre a rocha. Nós tivemos, como o irmão Roberto botou bem claro, chamar a atenção sobre o castigar a rocha e depois simplesmente falar. Mas eu quero chamar a atenção, nossa lembrança, sobre Cristo como a rocha de esquina. O que é uma rocha de esquina? É a rocha principal quando se constrói um prédio. Particularmente, na antiguidade, eles construíam mais com rochas. Então, havia uma rocha que era considerada a base de sustentação da obra como um todo. Então, Jesus é a base de construção de qualquer vida, porque sempre a questão é pessoal. Então, ele é a rocha da construção da minha vida. Mas eu também posso lembrar como a rocha e a água são interessantes, e elas são dois temas chamados ao longo do Evangelho, do Novo Testamento, do Velho Testamento, quando Jesus se dirige à samaritana. E ela foi um poço buscar água. Esse poço, de modo geral, ele pode ser feito no solo, ou alguma parte dele em rocha. Então, ele questionou que ele era a água da rocha. Então, é uma outra chamada muito interessante para a gente fazer essas associações. Por fim, mas há outras coisas também a lembrar nesse sentido, eu quero chamar a atenção que na profecia apresentada por Deus ao rei da Babilônia, e
o último evento da história, representado pela estátua, vem uma rocha que vai jogar sobre a estátua e os impérios. Ela vai que jogar e quebrar tudo. Então, a última posição dentro do processo de salvação é que Cristo vem quebrar toda a maldade, todo o pecado, tudo que foi construído com a raça humana dentro da história da nossa civilização. Então, é novamente a rocha, mas aí não é a rocha que fornece a água, é a rocha que dá fim à história do pecado. Então, é isso. E eu agradeço muito, 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 porque nos motivou muito meu coração a chamar de novo. Amém, irmão. Amém. Paulo, obrigado. Ótima consideração. Perfeitas analogias, né? Muito bom mesmo. A última rocha, Jesus vai acabar de terminar com o pecado. Maravilhosa lembrança, irmão. Deus seja louvado. Alguém mais? Amanhã nós teremos mais, né, irmão Roberto? Isso. Mais mensagem, continuação dessa mensagem de hoje. Nós, então, vamos partir para o encerramento. Tem mais alguma consideração, irmão Roberto? Não, irmão. Acho que foi bem falado. Vamos deixar o Paulo terminar aí. Foi. Irmão Paulo, você poderia fazer a oração neste momento, para encerrar a nossa sala, e depois eu vou partilhar o hino? Poderia orar, irmão Paulo? Sim. Abra seu microfone. Então, ore para nós. Amantíssimo Pai Celeste, é um motivo de alegria, de gratidão, e que nos move profundamente estudar a palavra que está dispersa nos velhos livros, sempre atuais. É tão bom a gente poder acompanhar a história humana e a tua presença acompanhando o homem. Isso é claro em todas as obras. E isso nós que somos gratos, porque eu sei e podemos saber e ter confiança que tu nos acompanha. E somos gratos por isso. E honramos e queremos honrar, aprendendo em nossas vidas, cada dia, e amar também. Em nome do Senhor Jesus, na presença do Santo Espírito. Amém. Amém. A sala, irmãos do YouTube, até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Tchau, irmão Paulo. Aguardamos todos amanhã. Acordem 15 para 5. 5 para 5 a sala estará aberta. E vamos continuar adorando a Deus durante todo o dia. E também amanhã e aos 23 dias, durante todos os dias da nossa vida. Que nós possamos adorar o nosso Deus que sacrificou tudo por nós. Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Deus abençoe, irmão Roberto. Até amanhã. Deus abençoe a todos. Até amanhã, pessoal. Tatiana, você estiver aí, um abraço. Te aguardo amanhã, Tatiana. Até amanhã, até amanhã. Tatiana Lunes, que até o fim, meu Deus do céu. Louvado seja o Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.